Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Safe Zone, eu sou o professor Machado e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar o passado simples na sua forma afirmativa. Prepara o seu material que nós já vamos começar. Vamos começar então, galera. Vamos colocar o nosso título aqui, né? Vamos trabalhar o Simple Past, ou passado simples, né? E vamos trabalhar as frases afirmativas. Bom, primeiramente, eu vou dar uma recordada bem rapidinho aqui nos verbos que nós trabalhamos as formas que nós trabalhamos nas aulas passadas, tá? Aqui eu vou começar com a frase interrogativa, tá? Bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia, porque tem uma relação aí com o auxiliar, tá legal? Na fórmula interrogativa, nós trabalhamos o auxiliar, o sujeito da frase, o verbo e o complemento, tá? Se você quiser pegar mais detalhado, tem vídeo no canal aí, você pega, dá uma assistida depois, se você quiser voltar, né, aí você parte para cá. Então, nós temos aqui, ponto de interrogação, né? Uma frase interrogativa, ela vai ter, então, o auxiliar. No caso do passado, nós temos o auxiliar did. Sujeito pode ser pronome, pode ser nome próprio, pode ser substantivo. Ou seja, pode ser eu, você, ele, ela, nós, vocês e eles. Pode ser nome próprio, John, Karen, Anna, Dina e por aí vai. Pode ser também nome de marca, né? Por exemplo, Google, Microsoft, Walmart, Canon. Pode ser vários nomes. Ou pode também ser substantivos. The dog, o cachorro. The bird, o pássaro. Ok? My house, minha casa. Então, posso colocar aqui também esse aí. No caso, eu vou escolher aqui o mais simples, tá? Vou colocar o you aqui, o você. Então, você. Vou colocar o verbo trabalhar. Ó, aqui eu vou colocar exatamente trabalhar, tá? Ó, work, trabalhar. E vou colocar o complemento ontem, yesterday. Tá joia? Bom, então a minha frase, vamos supor que você não esteja olhando, ó, não esteja olhando aqui, ó. Tá olhando só isso aqui, sujeito, verbo e complemento. Se você falar you work yesterday, provavelmente por causa do yesterday, que é ontem, a pessoa vai entender que é passado, beleza. Agora, se você não tem o yesterday também, você colocou só you work. Só que na sua cabeça você está pensando assim: você trabalhou? Peraí. Aqui não tem nada que está indicando que essa ação aqui, work, está no passado. Não tem nada no inglês aí mostrando. Work é trabalhar. Então, fica bem, você trabalhar, a pessoa que ela está escutando, nativa, ele não vai entender que esse work, você quer dizer que ele trabalhou, né? Você trabalhou? Ele não vai entender isso, tá? Beleza? Então, como é que a gente vai fazer ele entender que esse work aqui, esse verbo, ele está no passado? Por causa do did. A gente volta o did aqui. Tá legal? Então, por causa do did, ele não tem uma tradução direta, só que eu entendo qual que é a função dele. A função do auxiliar, que só existe no inglês, não tem no português, a função dele é dizer para você que o verbo está no passado. Beleza? A função do did é essa. Então, a gente coloca só o verbo base aqui, ou seja, ele só está indicando a ação. Quem está indicando o tempo é o auxiliar did. Beleza? Aí sim, então, eu posso fazer a minha tradução como você. Aí eu tenho aqui na minha fórmula, né? Trabalhar no passado, trabalhou. É assim que você vai entender, é assim que ele vai entender, né? E aqui o ontem, né? Então, é assim que vai ficar nossa frase. Beleza? Então, você trabalhou ontem, tá? Tem o auxiliar. Vamos agora para a frase negativa, tá? Vamos colocar aqui para você fazer uma marcação bem legalzinha aí no seu caderno. Tá? Então, vamos lá na negativa. Então, a negativa, a fórmula dela é sujeito da frase, ó, já mudou um pouquinho. A auxiliar vem depois. Vem a negativa, o verbo e o complemento. Lembrando que o complemento ele não é obrigatório, mas eu indico bastante para você que está iniciando aí, né, os seus estudos, porque o complemento ele ajuda você a ganhar vocabulário. Isso é muito interessante, né?
Beleza. Então, mas também, ó, quando você for fazer vocabulário, né, esse complemento, você que está iniciando, eu não aconselho você fazer mais do que 3 palavras, tá? 2, 3 palavras está excelente, tá? Mais do que isso, eu acho que vai pesar um pouco, a não ser que você tenha uma habilidade legal aí de recordar, né? De uma memória boa, né? Mas, do contrário, recomendo pouco. Bom, vamos lá então, né? Vamos comparar, deixa eu baixar ali um pouquinho. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Sujeito da frase, ó, pegando aqui, ó, sujeito, vamos colocar o mesmo, tá? You, você. O auxiliar, nós vamos pegar também, que o nosso objetivo é falar no passado. Did. Só que agora eu quero uma negativa, certo? Aqui era só pergunta. Aqui eu quero uma negativa, então eu preciso do not, para dar minha negativa ou não da frase. O verbo eu tenho aqui, que é o verbo trabalhar. E aqui eu tenho o meu complemento que eu coloquei ontem. Yesterday. Yesterday. Joia? Então, ficou você. Vai colocar embaixo já? Vamos lá. Você. Did não tem tradução, né? Não. Trabalhar no passado. Trabalhou. Você não. Levantar um pouquinho aqui. Trabalhou ontem. Olha aqui de boa. Bem tranquilo, né? Você não trabalhou ontem. Tá certo? Ó, não traduz, ele só está indicando que o verbo trabalhar aqui está no passado. E aqui no português, já emendo os dois e coloco trabalhou, né? Porque eu tenho conjugação no português. No inglês eu não tenho conjugação. Eu tenho a ação e eu tenho a indicação do tempo verbal. Comparado ao português, é bem mais fácil, né? Você não precisa ficar conjugando o verbo. Bom, mas aí o nosso objetivo dessa aula mesmo, isso aqui, né, é só uma introdução para vocês perceberem a diferença entre o português e o inglês, é que nas frases afirmativas, agora, né, que nós vamos trabalhar, na frase afirmativa, a sua fórmula agora vai ser sujeito, verbo e complemento. E agora, professor, eu vou colocar o sujeito da frase, você. Vou colocar o verbo trabalhar. E o complemento ontem. Vamos fazer a tradução? Do jeito que está aqui, por ser uma frase afirmativa, a pessoa, se você falar dessa maneira, ela vai entender isso daqui, ó. Você, deixa eu levantar um pouquinho. Você. Opa, vai ficar meio que assim, ó. Trabalhar. Ó. Vai ficar assim, ou você trabalha. Você trabalhar ontem. Ela não vai entender que você está falando você trabalhou ontem. Por quê? Porque não tem auxiliar da frase, correto? Antes eu tinha o did. E aqui, ó, a minha fórmula, ela me obriga a escrever apenas o sujeito, o verbo e o complemento. Ela não me dá a opção. Se eu colocar um did aqui, a frase está errada, tá legal? Ela não me permite fazer isso. Então, como é que eu resolvo esse problema? Você vai resolver agora modificando o verbo. Então, você vai alterar esse verbo. De que maneira? Maioria. A maioria das palavras em inglês, acrescentamos o ed no final dela. E aí sim, agora, você tem uma indicação de passado. Esse ed, essa modificação do verbo, você apenas vai fazer isso nas formas afirmativas, nas frases afirmativas, tá? Você não faz isso nas frases negativas, porque não faz sentido. Você já tem o did na sua fórmula. E nas frases interrogativas também não faz sentido, porque você também tem o auxiliar did na fórmula. Tá legal? Fórmula que está em pretinho aqui, tá? Aqui eu não tenho na fórmula, então eu não vou acrescentar did. Aí sim, então eu altero o, o verbo da frase acrescentando o ed. Deu para entender? Então essa é a diferença entre a frase afirmativa, que é a mais difícil, tá? E as outras frases que você possui o auxiliar no passado, beleza? É isso só, professor? Não, infelizmente tem um dos vilões da língua inglesa, tá? Que verbos, quando eles estão na afirmativa,
ele existe em dois grupos, tá? Vou colocar aqui. Existem verbos, tá? Na frase afirmativa, tá legal? No passado. Nós temos verbos regulares e temos verbos irregulares. Joia? Tem essas duas classes de palavras, tá? Então, os verbos regulares são verbos que acrescentamos o ed nele, tá? Vou dar alguns exemplos. O próprio work, que nós colocamos ali, que é o verbo trabalhar, é um exemplo de verbo regular, quando ele está na afirmativa passada, tá, galera? Nós temos, vou colocar um outro aqui, use, verbo usar. Também é um verbo regular. Vou colocar aqui o verbo parar, verbo stop. Também é um verbo regular. E vou colocar mais um aqui, que é o verbo chorar, que é o verbo cry. Belezinha. Esses são verbos regulares. Agora eu vou colocar verbos irregulares, tá? O verbo ir é irregular. O verbo comprar é irregular. Tá legal? Vou colocar aqui um outro. O verbo beber. Drink. Beleza? Deixei só esses três, eu acho que já tá ok, já dá. Ah, eu vou colocar mais dois, que eu quero trabalhar uma outra coisa com vocês aqui também. Vou colocar aqui o verbo need, que é o verbo precisar. Vou colocar o verbo want, que é o verbo querer. Legal? Bom, os verbos regulares, a gente já viu que eles acrescentam a regra do ed. Mas como que funciona essa regra do ed, professor? É assim. Se o verbo, vou começar aqui do e, ele termina em e, não faz sentido você colocar mais uma vez o e e o d, certo? A gente já viu que ele precisa terminar com ed. Já como ele tem o e, a gente só acrescenta o d e beleza. Used, tá? Neste caso, nós não vamos pronunciar o e. Depois eu vou explicar. A pronúncia é used, não é used. Used. Tá legal? Aqui, stop. O stop é um verbo que termina com consoante, vogal, consoante, que eu gosto de falar CVC. Então, verbo terminado em CVC, consoante, vogal e consoante. Nós vamos duplicar a última consoante e vamos acrescentar depois o ed. Novamente, nós não vamos pronunciar o e. Stopped. O d fica bem suave, bem parecido com o t. Stopped. Cry. Terminou em y, antecedido de consoante. Nós trocamos o y por i e acrescentamos o ed. Cried. Aqui, não terminou com y, não terminou com cvc, não terminou com e. Nós vamos colocar o ed, que é a maioria, que é o clássico. Aqui também. Não terminou com y, nem com p, né, consoante, vogal, consoante, nem com e. Acrescentamos só o ed. E o work, que a gente já fez também a mesma coisa, o ed. Belezinha? Agora, o que eu quero passar para vocês é assim. O e, ele só vai ser pronunciado, tá legal? Ó, esse e, aqui eu falo wanted. Pronuncio tudo. Wanted. Pronuncio o som do T de tatu, pronuncio o som do E. Então, o seu verbo ele terminou com T de tatu, e aí você pronuncia bonitinho o ED. Wanted. Nada de ed, hein? Não é wanted. Wanted. Som de E, não de E, tá? Need também, ó. Terminou com D de dado. Pronuncia tudo. Needed. Não needed, está errado. Needed. Tranquilo? Agora, tá vendo que aqui, ó, nesse do cry, ele não tem nem D de dado e nem T de tatu. Então, a gente corta o som do E, ó. Cried. Cried. Stop. Vai falar stopped. Não, você vai cortar o som. Stopped. Stopped. Parece até som de T no final, né? Stopped. Tá? Bem suave. Aqui também. Não termina, ó. Eu não vou falar used. Vou falar, ó, used. Used. Tá? Dzinho bem suave. Aqui também, corta o som. Worked. Worked. Bem parecido com stop. Belezinha? Então, é assim que funcionam as regras do ED. Regra de pronúncia, que eu acabei de ensinar agora, que está aqui, ó, indicado na cor preta. E as regras de escrita,
que é como eu vou acrescentar o ed neles de forma correta, tá legal? Agora, e esses verbos irregulares, professor? Os verbos irregulares é um grupo de verbos que ele não ganha o ed, ele não pode, tá? É proibido colocar o ed. Eu não posso pegar o go, o verbo ir, e colocar um ed nele, tá errado. O que vai acontecer com ele? Go, quando ele quando ele fica no passado, na frase afirmativa só, hein, galera? Porque a frase afirmativa não tem o did, né? Então eu preciso modificar o verbo. O que vai acontecer? Ele vai virar, ó, olha que diferente, went. Então o go, quando ele está na afirmativa no passado, tem que ficar went. Buy, quando ele passa para o passado na afirmativa, ele vira bought. Drink, na afirmativa no passado, drank. Então eles mudam completamente, tá? Eles não acrescentam ed. Lembrando, cara, mais uma vez, anote bem no seu caderno aí. Essas regras de verbos regulares e irregulares, eles só, essa parte vermelhinha que eu estou colocando, ou modificando para o vermelho aqui, isso só vai acontecer em frases afirmativas, tá? Ó, só modifico o verbo, ó, que está em azul aqui, que é a forma base. Eu só altero o meu verbo, seja colocando o ed se ele for regular, ou modificando ele completamente se fosse um desses aqui, tá? Eu só modifico em frases afirmativas. Nas outras frases, negativas e interrogativas, eu não mudo porque eu tenho um auxiliar para me dizer passado, tá? Ó, tá vendo? Ó, não modifiquei o work, não modifiquei. Se eu tivesse aqui o verbo ir, eu teria go aqui, não went. O went é só na afirmativa. Isso é muito importante, por isso que ele é difícil de assimilar, precisa trabalhar bastante, tá legal? Tá? Verbos iguais. Ah, e a pergunta que não quer calar, né? Professor, como é que eu sei que um verbo ele é regular ou irregular? A notícia horrível é que não tem como saber. Não tem como saber se um verbo é regular ou irregular. Não tem como saber se você vai colocar o ed nele ou se você vai modificar ele completamente. E vocês perceberam que não dá nem para perceber como que eu vou modificar esse verbo se ele for irregular. Tá vendo que ele não tem uma fórmulazinha. Ah, você vai acrescentar apenas essa letra, você vai tirar essa letra. Não. Você vê, o go virou went, buy virou bought, acrescentou um GH. O go não acrescentou GH nenhum. E o drink ali você vê que só mudou o I pelo A. Então, assim, a recomendação, tá? Qualquer professor que você conversar, ele vai recomendar isso para você. Como é que você, então, decora, você estuda isso? Eu recomendo que vocês peguem na internet, tem muitos, colocar aí, digitar no Google, vai aparecer imagem, vai aparecer sites com lista de verbos irregulares. Então, ele vai dar para você uma lista de verbos irregulares. Quer ver, ó? Eu vou até colocar aqui e vou compartilhar com vocês, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó, os verbos regulares, ele vai aparecer, tem bastante site. E aí você vai ter o infinitivo, que é a forma base, tá? Ó, beleza? Até, ó, vamos ver se eu acho aqui o work, que a work é irregular, perdão. O go, né? Vou ver se tá aqui, o go. Aqui, ó, embaixo, ó. Deixa eu subir um pouquinho mais, ó. Go, tá vendo, ó? Go. Então eu tenho o verbo base, que é o verbo ir. Ele no passado, que é essa segunda coluna aqui, tá sempre essa terceira, é um tempo verbal que a gente vai ver no canal aqui, tá legal? Então aqui nós vamos trabalhar sempre essa segunda coluna. Porque as formas que os verbos podem mudar no inglês são essas três formas, tá? Aqui o verbo base, no passado, e aqui no particípio. A gente está trabalhando no passado simples, tá? Então aqui, ó, você tem os verbos, né? Tem frases, tem sites que tem até a tradução, né? Para você perceber, trabalhar certinho. E aí você pega esses verbos e vai trabalhando frases, vai falando eles, vai lendo, né, pegando livros e pegando exercícios, tal, que aí você vai poder ficar craque mesmo, porque tudo que não tiver nessa lista, né, nessas listas que foram pegando, você já sabe que é só você colocar o ed e seguir aquela regrinha lá que eu coloquei para vocês, tá legal? Vou voltar para lá. Segue a regra dos irregulares. Então, essa é a melhor maneira de vocês estudarem o passado simples, na maneira afirmativa, tá legal? Bom, e é isso, galera. Bom, a gente está aqui numa maneira bem direta, tá? Bem simplificada, que é para ter uma noção, porque vocês forem estudar, tem muitos outros materiais, vídeos, internet, por aí vai. Então, o nosso objetivo aqui é guiar você de uma maneira simples, direta, para ajudar você que está iniciando, tá legal? Ah, sim, nós estamos montando, né? Aí já, acho que para 2025 já vai ficar pronto, né? Um projeto que a gente está tendo aí com aulas em inglês mesmo, a Safe Zone, né? A gente está montando um material bem legal para pegar realmente na sua mão e te ensinar inglês, né?
Então, ali, passo a passo com você, com bastante exercício, corrigindo bem legal, né? Te dando realmente um norte mais detalhado, né? Aqui no YouTube a gente passa de uma maneira mais direta, né? Que ajuda, você pode aprender também. Mas se você, de repente, está procurando, né? Uma forma de aprender, alguém que te guie nesse modelo que a gente está fazendo aqui, mas a gente vai ter, lógico, gramática, vai ter curso de a pronúncia, né, melhorando, vai ter situações reais. Então a gente vai seguir realmente uma fórmula, né, da Safe Zone mesmo, para deixar o negócio bem mastigadinho, bem classe A. Então a gente está preparando com bastante carinho. Dá uma aguentada aí, vai trabalhando, vai estudando, que assim que lançar a gente vai compartilhar com vocês aqui e apresentar esse material para, se você quiser adquirir também, a gente já dá esse suporte para você também, mais do que o canal. Tranquilo? Então, por isso assim que muitas perguntas, a gente está querendo montar também de repente algumas lives, nos dias de lives, para poder pegar algum outro material também e ajudar vocês aí eventualmente, tá? E as dúvidas que a gente for, vai deixando as suas dúvidas, que nessas lives, né? Porque às vezes, assim, depende, por causa da correria mesmo, dia a dia, a gente não consegue responder todos os comentários, né? Ou permite a pessoa tem uma dúvida aqui que não é tão simples de responder nos comentários. A gente agradece cada comentário que vocês passam pra gente. Então, se vocês quiserem se ajudar, alguém tá estudando, quiser ajudar a galera também aí que tá comentando, pô, legal. Mas eu particularmente acho que é mais difícil fazer uma explicação assertiva dentro dos comentários. Então, a gente peguei algumas dessas ideias aí do pessoal que tá tendo umas dúvidas, falar, pô, vamos pegar umas lives, montar umas lives, a gente tá planejando também um dia legal, um horário legal, a gente vai tirando também essas dúvidas enquanto a gente vai ensinando outras coisas, tá legal? Então, se você tiver também sua sugestão de alguma matéria, você quer ver no canal a gente ensinando, coloca nos comentários, deixa a sua sugestão. Se tiver crítica também, se alguma coisa eu errei aqui, passou despercebido, coloque. Vai ser super bem-vindo também, a gente agradece, tá legal? E a gente, então, do passado simples, né, que a gente tem para apresentar para vocês na forma afirmativa, é isso. Beleza? E aí, curtiu essa aula? Então não esquece, deixe seu like para apoiar o canal, se inscreve se você ainda não for inscrito e também deixa ativado o sininho para você continuar recebendo os próximos vídeos. Combinado? Nos vemos então na próxima aula. Obrigado pela sua companhia, até mais.